Bom, pessoal, vamos lá então fazer a nossa discussão. Então, a ideia é que a gente coloque um pouco das características principais, né, de plano de aula e plano de ensino, tá? Então, a gente, claro, não é uma aula tão detalhada sobre cada um dos tópicos, mas são os pontos principais. E aí, claro, dentro das discussões que vocês tiverem, seja por experiência ou por leitura ou por ambas, vocês podem trazer para que a gente possa enriquecer, né, essa discussão e enriquecer as nossas falas aqui, tá bom? Primeira coisa, antes de mais nada, a gente precisa refletir a questão principal, que é por que planejar, né? Então, às vezes fica parecendo, a gente perde muito tempo, né? A gente poderia já estar fazendo, né? E a questão do planejamento, ela é essencial para que a gente possa estruturar aquilo que vai acontecer de forma que a gente estude previamente tudo que vai acontecer, tá? E aí, não quer dizer, e aí tem uma visão muito, às vezes, equivocada, quando a gente fala em planejar, quando parece que a gente quer prever o que vai acontecer e para nada dar errado. Muito pelo contrário, né? O planejar permite que as coisas deem errado, né? O que a gente vai poder fazer é saber lidar com esses problemas quando a gente fala em planejamento, porque daí a gente conhece o todo. Quando a gente tem um problema pontual e não observa o todo, a gente tenta resolver ele naquela situação. E às vezes ele pode ser resolvido em outras alternâncias, tá? Então esse é um dos pontos principais do planejamento, certo? Outro ponto importante é que a gente pode saber mudar e adaptar a realidade conforme a situação. Então, quer dizer, a gente planeja hoje uma aula para um determinado público, não quer dizer que aquela aula vai funcionar daquela mesma forma para um outro público, para uma outra escola, para uma outra estrutura de ensino. Então, a gente pode observar aquilo e saber adequar dentro das realidades ou das possibilidades que a gente vem a ter. Tá? Estou falando isso para aulas teóricas, para aulas experimentais, para atividades diversas que a gente venha colocar, tudo linearizado dentro de um planejamento. Então, esse tempo, que é muitas vezes erroneamente colocado como um tempo de perda, né? A gente perde tempo planejando, a gente, na verdade, adequa muita coisa e prevê muita coisa com essa dedicação de planejamento, porque na hora de executar, a gente já tem a ideia completa do que vai acontecer, tá? E, claro, planejamento, ele nunca é individual. O planejamento, ele vai envolver os docentes, os professores, colegas, né, da estrutura, ou como vocês, né, na profissão como professores, a equipe escolar, e aí a gente fala de direção, equipe pedagógica como estrutura, né? E a comunidade, né? A comunidade de estudantes, a comunidade de pais, a comunidade que vai envolver esse entorno escolar, tá? Qual é a diferenciação principal? O plano de ensino, ele vai ter uma ideia geral da coisa, né? Então, ele vai mostrar para a gente um olhar amplo, né? Um olhar ali numa esfera mais geral, né? Para a gente ter uma ideia do que vai acontecer no todo. E aí, depois a gente vai fazer esses recortes que são dos planos de aula, tá? Quando a gente fala desse plano de ensino, a gente, primeira coisa, vai ter algumas bases para estruturar esse plano de ensino. Uma base é o perfil do egresso. Tá? O que é esse perfil do egresso? Como é que a gente quer que o estudante saia? O que ele precisa fazer ou saber fazer quando ele sair dessa estrutura de ensino que a gente está planejando? Então, a gente precisa planejar para que isso aconteça no decorrer desse processo. Tá? Esse plano de ensino, ele vem de algum lugar também, não é tirado da cabeça, simplesmente imaginou e fez, não é isso. Né? Ele vai vir de projetos pedagógicos do curso. Então, todo curso, né, toda estrutura de ensino tem um projeto pedagógico, e esse projeto pedagógico, que né, já foi discutido, já foi referendado, já foi apresentado, ele vai nortear. Então, dentro daquela proposta, né, se tem ali uma linha de construção dentro de tais e tais princípios pedagógicos para que se forme o estudante dessa forma. E a partir daí é que se estrutura um plano de ensino, tá? O que ele tem? Né? E ele tem ali uma estrutura bem básica, né? Que a gente, claro, ela pode ser complexa dependendo aí do que a gente estiver falando, mas a gente vai detalhar mais isso no plano de aula, que é a ementa, então quer dizer, tudo que precisa aparecer nessa estrutura de ensino, os objetivos, o conteúdo detalhado, né, do que vai precisar ser apresentado, a metodologia, a avaliação, as formas de avaliação e as referências utilizadas, tá? A gente vai discutir alguns pontos desses para o plano de aula, porque o plano de aula é o detalhamento de cada aula, ou cada conjunto de aulas. Vocês vão ver que algumas coisas ali são específicas para o conjunto de aulas, mas algumas coisas são apresentadas para a aula em si. Então, para uma aula, um plano total, um plano de uma aula. Isso vai facilitar muito, né, a estruturação como um todo. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite.
é uma construção muito demorada às vezes. Então, é por isso que planejamento é algo que precisa ser feito continuamente, tá? E o que esse plano de aula tem? Ele tem o tema, os objetivos, também tem o conteúdo com uma previsão do tempo, né, de tempo de execução, metodologia, avaliação e referências. E a gente vai discutir cada um desses pontos agora. Primeira coisa é, quando a gente fala em objetivos, a gente quer responder a principal questão. O que eu quero que o meu estudante faça? Né? Então, ao final eu vou construir um objetivo, mas esse objetivo não é para mim, não é para o professor que está em sala de aula, é um objetivo para o estudante. O que eu quero que ele faça, né, ao final dessa aula? Ou com essa aula? Ou que ele use essa aula para quê? Tá? Então, o que eu quero? E aí, a gente vai dividir esses objetivos em dois grandes grupos, geral e específico. O objetivo geral é o objetivo mais amplo. Ele pode abranger um conjunto de aulas maior. Por exemplo, né, tem uma sequência de 4, 5 aulas com o mesmo tema. Tá? Então, quer dizer, esse objetivo geral vai ser o mesmo dessas 4, 5 aulas. Não tem problema, né? O objetivo geral quer dizer que ao final desse grande grupo eu quero que o meu estudante desenvolva tais e tais habilidades. Nos objetivos específicos, são os objetivos daquela aula. Então, depois que essa aula acontecer, eu quero que o meu estudante seja capaz de fazer isso e aquilo. E, claro, eu posso vincular esses objetivos às habilidades que vão ser exploradas nas próximas aulas, ou que já foram exploradas também. Tá? Então, não existe uma independência necessária. Pode acontecer, mas pode haver uma interlocução. Então, a gente pode conversar com as outras aulas já planejadas. Todos esses objetivos têm uma estrutura de um verbo no infinitivo, e existe, né, não sei se vocês já conhecem, a chamada taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela vai explorar habilidades e competências, né, dentro de uma estrutura geral de ensino, que vai mostrar o que o estudante vai ser capaz de fazer dentro daqueles objetivos. E aí é importante que a gente não coloque para o estudante muitos objetivos ou que ele faça muita coisa além daquilo que lhe é possível dentro da estrutura que a gente está propondo. Por que eu digo isso? Às vezes você quer que ele tenha uma ideia de um projeto e desenvolva uma coisa muito grandiosa, sendo que ele teve uma aula só informativa. Então tem que colocar uma coisa casada, tá? Dentro daquela estrutura que ele está, ele consegue o quê? Então, quer dizer, é uma estrutura de ensino médio, ensino superior, é pós-graduação, o que é? Dentro daquilo, ele pode estruturar, então, suas habilidades e competências para poder apenas lembrar de alguma coisa, para poder estruturar, para poder inventar alguma coisa, e aí a gente vai, dentro dessa taxonomia, né, entender quais são as colocações mais adequadas. Existem classificações de objetivos que a principal delas pode separar para a gente os objetivos em conceituais, procedimentais e atitudinais. O que são esses objetivos, né? Basicamente, é quando a gente integra todos os tipos de comportamento que a gente espera dentro desses objetivos propostos. Então, por exemplo, os objetivos conceituais, eles vão, como o próprio nome já diz, tratar de fatos, de conceitos, de princípios que estão envolvidos nas diversas ciências, né? Toda ciência tem isso. Os procedimentais são aqueles objetivos que a gente vai associar aos procedimentos motores e cognitivos. Então, ele vai saber fazer, ou ele vai fazer, né? Então, a gente tem lá o estudante que sabe o conceito e precisa explorar mais objetivos procedimentais, ou vice-versa. Então, a gente tem que interligar esses tipos de objetivos. E tem os objetivos atitudinais. Afinal, a gente está falando de uma construção de estudantes em sociedade. Então, a gente tem que falar que eles têm que ter objetivos dentro de valores, das normas, das atitudes, porque não adianta nada a gente colocar o ambiente escolar isolado e simplesmente falar que aquilo ele está aprendendo na escola, mas ele não vai transpor isso para a sociedade, ou que ele não vai trazer os valores da sociedade, as necessidades sociais, para dentro daquela proposta que a gente está colocando no plano, tá? Quando a gente vai propor o conteúdo, a gente vai associar ele ao que a gente está bem acostumado, que é um tema, né? Qual é o tema dessa aula? Então, a gente vai ter o tema central, e dentro desse tema central, a gente vai fazer as subdivisões. Não precisam necessariamente existir, mas é muito comum. Fica mais fácil de organizar uma estrutura de plano de aula, tá? Essas subdivisões vão ficar associadas aos assuntos, né? E aí, nesses assuntos, a gente vai ter que detalhar todos os assuntos que serão abordados na aula. Quer dizer, eu vou falar sobre esse tópico, vou fazer uma atividade sobre esse tópico vai ficar interligado com esses exercícios e por aí vai. Tá? Então, todos esses assuntos têm que estar lá, porque eles são uma previsão do que eu vou conseguir abordar dentro daquela aula. E, claro, eu preciso colocar uma proposta temporal, ou seja, uma previsão de tempo.
lembrando sempre que o tempo não é ideal, né? Então, por isso que a gente não pode ser rígido demais. A gente tem que colocar tempos associados, por exemplo, à preparação. Se a gente vai pedir uma atividade em grupo, ela precisa ser organizada. Se a gente vai pedir uma atividade fora de sala, ela precisa do deslocamento e por aí vai, tá? Então, sejam flexíveis nesse ponto e sempre anotem, né, nos arquivos anteriores, todas as variações que aconteceram. Ó, eu vi que esse tempo previsto foi excessivo ou não foi suficiente. Então, sempre colocar aí os complementos para que no próximo planejamento possa-se colocar todas as atividades, né, num tempo mais adequado. Claro, vai depender muito do público, mas quanto mais a gente tiver essa noção, mais a gente consegue dosar na hora de executar. As estratégias e os procedimentos, né, basicamente são associados a quê? Ao que o professor vai oportunizar para aquela aula, né? Quem vai realizar essas estratégias, esses procedimentos? É o professor sozinho? Os estudantes sozinhos? Vai ser uma forma de interação? O que vai acontecer? Quais são as dinâmicas? Né? Os estudantes vão só ouvir, eles vão discutir, o professor vai ouvir, quem vai conduzir? Como que tudo isso vai acontecer? Então, qual que é o propósito dessa etapa especificamente? Usar meios para atingir aqueles objetivos que a gente propôs lá anteriormente. Quer dizer, nos objetivos eu coloco o que eu quero que o meu estudante saiba, né, depois dessa aula ou no decorrer desse conjunto de aulas. Como é que eu vou fazer isso? Através das estratégias e dos procedimentos. É aula informativa, eu só vou falar, eu vou dar uma reportagem para eles lerem, né? O que eu vou fazer? Então, essas estratégias é que vão contemplar o objetivo. Não adianta eu colocar que o meu objetivo é fazer com que o estudante saia dali sabendo inovar e a minha aula é expositiva. Então, ele não vai refletir de forma a saber inovar através de uma aula expositiva, essencialmente expositiva. Tá? Então, a gente tem que sempre casar objetivos com estratégias para poder fazer um plano de aula coerente. Os recursos que a gente vai usar aí são associados a todo o planejamento, né? Então, o que eu vou usar para que eu atinja essas estratégias? Para que eu atinja, não, para que eu possa fazer essas estratégias e esses procedimentos, né? Então, o quadro, as imagens que eu vou usar, os vídeos, os livros, vou usar redes sociais, vou usar jogos interativos, vou usar mapas, atividades externas em ambientes externos, vou fazer visitas e por aí vai, né? As diversidades possíveis que a gente tenha de recursos dentro da escola e que a gente possa oportunizar. Por exemplo, agora no momento remoto, a gente tem recursos variáveis que talvez não pudessem ser utilizados em sala de aula, ou que agora possam vir a ser, né? Tudo depende aí do momento e da ocasião. E, no último tópico, a gente vai falar de avaliação. Como é que a gente vai avaliar o estudante? Só que a gente tem que lembrar que a avaliação não é necessariamente examinatória. A gente está acostumado a falar em avaliação que vai ter prova, né? Então, não é isso. A avaliação ela pode ser pontual, então ela pode ser o momento de avaliação, então agora o momento de avaliação, ela pode ser contínua. Todas as etapas constituem a avaliação, tá? Então elas podem ser avaliações, por exemplo, rotineiras, né? Como eu estou propondo exercícios, eu estou avaliando a participação deles, eu estou tentando incentivar que os grupos interajam. Todas essas formas são formas de avaliação possíveis, tá? Desde que constem no plano de aula como formas de avaliação, porque é aquilo que você vai observar para poder avaliar, tá? E essas avaliações elas podem ter ligações com outras atividades, como, por exemplo, você vai propor algo que ele vai fazer em casa, que ele vai trazer previamente, que eles vão discutir, depois vão compor um material maior, né, um material para te entregar, alguma coisa assim. Então, tudo isso é avaliação, tá? Mas ela precisa estar descrita. A avaliação vai compor tantas aulas, a avaliação é exclusiva dessa aula, deste tema, de outros temas, de outros conteúdos, certo? Importante para a gente finalizar é destacar alguns equívocos no planejamento, principalmente no plano de aula. Tá? Primeira coisa é, plano de aula não deve ser feito tudo no começo do ano, mas a gente precisa às vezes entregar, tudo bem. A gente entrega uma versão, mas essa versão é flexível. Tá? Então, quer dizer, a gente planeja, mas depois, com o tempo, a gente tem que dedicar um tempo de replanejamento. E isso sempre acontece. Períodos de replanejamento, onde a gente consegue ver que as coisas, como é que as coisas se conduziram, e a gente precisa adequar isso no decorrer, né, do período, semestre, do bimestre, do trimestre, do ano, tá? Trabalhar com cópias de planejamentos anteriores é muito comum, a gente pega o planejamento que a gente já fez ou de algum outro colega e utiliza, tá? Isso é muito ruim, porque a gente não dá a nossa cara para aquele ano, para aquela proposta, né? E a gente não consegue prever coisas que poderiam ter acontecido e ter sido melhoradas, né, para este ano ou para este período. Né? Então, a gente tem que evitar utilizar cópias de planejamentos. Algumas bases, referências e os temas, assim, podem ser mantidos porque não tem muita variável, mas as estratégias, os tempos, os planejamentos de avaliação e tudo mais, eles geralmente precisam ser repensados.
né? Até porque os públicos mudam, né? E a gente vai conhecendo a turma aos poucos. A gente não deve elaborar os planejamentos isoladamente, pensar só naquela aula, falar, essa aula eu gosto, eu vou planejar, não isso, mas a gente tem que planejar ela dentro do contexto. Ela vem depois do quê? Ela vem para preparar para o quê? Então, ela vem antes de um bimestre, para preparar para um assunto mais complexo, ela vem antes, numa época onde a gente pode discutir uma feira de ciências, ou ela vem isoladamente no começo, onde a gente tem que discutir notícias mais atuais, e por aí vai, tá? E nunca desvincular do plano pedagógico. O plano pedagógico ele foi estruturado para aquele ambiente de ensino e para aquele perfil, né? Então a gente sempre tem aí um objetivo principal geral da coisa e dentro desse objetivo a gente precisa construir essa metodologia, então esse planejamento para que a gente possa oportunizar tudo isso para os estudantes, tá? Claro, pessoal, é uma ideia bastante geral, mas de qualquer forma dá para a gente discutir em cima dela e fiquem à vontade para enviar as dúvidas e comentários de vocês, tá bom?